Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sandra Carvalho, do Instituto Enfermeiros de Plantão. E se você ainda não me conhece, eu sou enfermeira, sou especialista em terapia intensiva e atualmente trabalho na coordenação do Instituto Enfermeiros de Plantão aqui em São Luís, que é uma instituição que trabalha com a capacitação dos profissionais e estudantes da área da enfermagem. No vídeo de hoje, nós vamos falar como aplicar a escala de coma de Glasgow de forma correta, todo passo a passo, com todas as atualizações. E se você tem dificuldade em aplicar essa escala, entender como é que funciona, todo passo a passo dela, acompanha comigo, pega papel e caneta, e eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai realmente conseguir aplicar essa escala. Então vamos lá. A escala, gente, é uma escala que é mundialmente conhecida, né? É uma das escalas que nós utilizamos para avaliar o nível de consciência do nosso paciente. Porém, existem outras escalas que nós utilizamos também para avaliar, mas a escala de coma de Glasgow ainda é uma escala muito utilizada no meio hospitalar. Então, essa escala ela tem um órgão, né, que é o órgão que gere, na verdade, todas essas alterações. Em 2017 nós tivemos uma alteração, depois de 40 anos de escala tivemos uma alteração, e 2018 também tivemos uma outra alteração. Então, para você que está me acompanhando agora, essa escala, esse material, na verdade, esse vídeo que eu estou trazendo aqui, já está incluído já todas essas alterações. Então, nós temos aqui o Instituto, né, Instituto de Ciências Neurológicas de Glasgow, e tudo que eu vou falar para vocês aqui está baseado nas alterações e nas recomendações do Instituto de Ciências Neurológicas de Glasgow. Então, para que a gente possa aplicar a escala, nós seguimos todo um passo a passo. Não é só chegar aqui nesse último passo aqui, que é pontuar a escala, e às vezes as pessoas querem aprender só isso, e às vezes acabam não aplicando uma escala de forma correta, e se eu não aplico essa escala de forma correta, eu não vou ter um Glasgow aqui, um score também correto. E isso é muito importante. E esse instituto, ele trouxe agora nessas atualizações, né, uma abordagem estruturada. Então, o que quer dizer isso? Essa abordagem estruturada de Glasgow é que eu tenho todo um passo a passo. Eu tenho que seguir esse passo a passo, né? Eu tenho que entender quais são essas observações que precisam ser analisadas, né? Porque senão não vou ter um score correto, um valor correto e, consequentemente, eu não tenho ali uma boa avaliação no nível de consciência do meu paciente. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Então, o primeiro aqui, verifique, né? Mas eu vou verificar o quê? Fatores que interferem com a comunicação, né? Com a capacidade de resposta e outras lesões. Então, o que é isso aqui, professora? Eu vou verificar, por exemplo, se eu não sei falar inglês e eu vou atender uma pessoa que é de um outro país, que fala uma língua estrangeira, por exemplo, inglês, eu vou falar com ele, mas eu não sei o que ele está me respondendo. Então, aí eu já tenho uma certa deficiência aí nessa aplicação dessa escala. O déficit intelectual, então, atender pessoas que têm esse déficit intelectual ou que tenham problemas neurológicos, eu tenho que verificar também, porque senão eu posso achar que o paciente ali ou a minha vítima está com um problema e na hora não é problemas já pré-existentes, né? Perda auditiva ou impedimento da fala. Então, tem alguma coisa que impede o meu paciente de se comunicar comigo, né? Algum problema já pré-existente que não tenha sido provocado pelo acidente ali. Intubação ou traqueostomia. Então, um paciente que está entubado, um paciente que está traqueostomizado, um paciente que está sedado, gente, eu não tenho como aplicar essa escala. Nós temos outras escalas que nós vamos estar aplicando, mas a escala de coma de Glasgow, nessas situações aqui, eu não posso aplicar. Paciente entubado, paciente sedado, fratura orbital.
Então, pacientes que têm fratura orbital, eu tenho que verificar, porque como é que eu vou pedir para esse paciente abrir os olhos? Né? Paciente que tem fratura craniana, então como é que eu vou pedir? Eu vou dizer, olha, não está conseguindo abrir, mas porque está tudo fraturado. E disfasia. Então, paciente que tem dificuldade, que tem deficiência, né? Então, distúrbios de fala. Então, esse paciente, eu tenho que pegar o máximo de informações com curiosos ou com acompanhante para poder entender que não é algo que foi ocasionado ali pelo acidente em si, pelo trauma em si, mas sim algo que o paciente já tem, certo? E nós temos que verificar tudo isso. E hemiplegia. Hemiplegia, gente, M de metade e plegia de paralisia. Então, esses pacientes, eles já têm parte do corpo deles paralisados. Então, eu tenho que ter bastante atenção, né? Eu tenho que verificar. Então, quando diz verificar fatores que interferem a capacidade de comunicação, é justamente isso, ficar atento, né? E verificar mesmo, olhar o paciente como um todo. E aí nós vamos falar assim, paciente. No intra-hospitalar, nós temos dois tipos de atendimento, né? O atendimento intra-hospitalar. O que é o atendimento intra-hospitalar? É o atendimento que é feito dentro do hospital. Mas nós também temos um atendimento pré-hospitalar, que é um atendimento que é feito fora do hospital, que são socorristas que vão fazer, ou bombeiros civis que vão fazer esse atendimento. Um exemplo bem clássico disso, o pessoal do SAMU. Então, ali tem suporte básico de vida, tem um suporte avançado, mas é um suporte fora do hospital. É o que a gente chama de pré-hospitalar. E aí, quando nós trabalhamos pré-hospitalar, gente, nós temos uma linguagem um pouquinho diferente do intra. Nós chamamos de vítimas esses pacientes, né? São nossas vítimas, tanto no curso de socorrista quanto no curso de bombeiro civil. O outro passo seria o observar, mas eu vou observar o quê? Eu vou focar observando os olhos desse paciente, a abertura ocular, eu vou observar a resposta verbal desse paciente e eu vou observar a resposta motora. Então, desde já, vamos colocar na nossa mente assim, nós temos uma numeração que nós temos que gravar. Então, no componente ocular, e aí nós vamos descendo e aumentando os números. Eu tenho aqui, ó, componente ocular 4, resposta verbal 5, resposta motora 6. Mas você tem que repetir isso aí comigo. Então vamos lá, que senão você não aprende. Então vamos lá. 4, resposta ocular 4, resposta verbal 5, resposta motora 6. E aí nós vamos dizer, né? Resposta abertura ocular 4, resposta verbal 5, resposta motora 6. Essa vai ser a maior pontuação que cada componente desse, em cada componente desse eu tenho. Se perguntar para você qual a menor pontuação em cada componente, você vai dizer 1. 1 vai ser a menor pontuação na abertura ocular, menor pontuação na resposta verbal e menor pontuação na resposta motora. Daí, gente, a gente já tem assim um dado muito importante. Se perguntarem qual a maior pontuação na escala de coma de Glasgow, você vai dizer o quê? 4, mais 5, 9, mais 6, 15. É só você somar. 4, abertura ocular, 4, resposta verbal, 5, 4 mais 5, 9, mais 6, resposta motora, 15. Então, a maior pontuação na escala de Glasgow, 15. A menor pontuação, professora, 1. 1, mais 1 e mais 1. Então, menor pontuação, gente, 3. Desculpa, eu falei 1 agora. Então, menor pontuação, eu tenho aqui, ó, 1 na abertura ocular, 1 na resposta verbal e 1 na resposta motora. Então, menor pontuação na escala, 3. Por quê? Porque eu vou somar. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Menor pontuação, 3. Maior pontuação na escala, 15. Isso você não pode esquecer. Mas eu sei também que tem pessoas que estão assistindo agora que
podem pensar assim, ah, a professora errou agora nesse momento, porque ela está dizendo que é 15, não é mais 15. Calma, certo? Nós vamos seguir todo um passo a passo. Por quê? Porque quando se fala em score de escala, nós temos um valor. Qual é o valor da nossa escala? Vamos dizer, o maior valor, 15. Mas daí entrou agora uma outra alteração. E essa alteração tem a reatividade pupilar, que nós vamos diminuir. Mas não adianta a gente querer misturar agora isso e na hora você não entender. Então, primeiro vamos entender assim, o que é que eu tenho que observar? Eu tenho que observar os componentes. Então, os componentes, quais são os componentes da escala? Abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. Quanto que vai pontuar máxima em cada um? 4, 5, 6. Quanto que é o mínimo em cada um? 1, 1 e 1, certo? Então, maior valor da escala, 15, menor valor da escala, 3. Coloca isso na tua mente, que é o primeiro passo. Agora, vamos seguir. Então, eu vou observar a abertura ocular, o discurso do meu paciente, a fala dele, né, o conteúdo e o movimento dos hemicorpos. Então, movimento do lado direito, movimento do lado esquerdo. E eu tenho também o estímulo, né? É o outro passo. Então, eu vou estimular, mas eu vou estimular quando? Quando esse paciente ele não apresenta uma resposta. Se o meu paciente está falando, ele está pedindo socorro. Não, mas eu vi que a professora mostrou que tem abordagem estruturada. E ela diz que a gente tem que causar um estímulo, um exemplo. Mas calma, gente. Eu só vou causar um estímulo nesse paciente se meu paciente não responder. Então, o que a escala traz? Ela me diz que eu tenho que fazer um estímulo. Esse estímulo ele pode ser de duas formas. Pode ser um estímulo sonoro. O que é um estímulo sonoro? Quando eu falo com esse paciente. E a própria escala diz que esse estímulo pode ser em tom normal, senhor, senhor, ou pode ser em tom mais alto. Senhor, senhor, então eu vou alterando o tom da minha voz. Mas o que eu não posso? É falar assim, ó. Senhor, Senhor. Ou então dizer assim, gritar, Senhor, né? De jeito nenhum. Então a gente não vai gritar com o paciente ou com a nossa vítima, mas eu tenho que manter assim, ter um tom de voz para que esse paciente ele possa realmente despertar. E um outro estímulo que a escala traz é o estímulo físico. Então esse estímulo físico eu vou causar um estímulo em determinadas partes do corpo desse paciente ou dessa vítima. O primeiro exemplo aqui é a extremidade dos dedos. Então, na região aqui em cima da unha, então eu vou fazer isso, ó, eu vou pressionar. Eu posso utilizar uma caneta ou algo rígido e pressionar aqui a extremidade dos dedos do meu paciente. Um outro ponto que eu posso também fazer é pinçamento do trapézio. Então, eu posso pinçar o trapézio do meu paciente, né? Essa parte, essa regiãozinha aqui, próxima aqui ao pescoço. Então, eu vou pinçar essa musculatura. E, por fim, eu tenho a incisura também supraorbitária, que é essa regiãozinha aqui, ó. Você, com o teu dedo polegar, você vai apertar, certo? Aperta um pouquinho aqui essa incisura. Só que para isso nós temos, olha só, nós temos um tempo, né? Esses locais aqui vão ser os locais para estimulação física, mas aí eu pergunto a você, e aí, professora, qual o tempo? Você pode me perguntar, né? Eu te pergunto, qual o tempo? Eu vou apertar durante quanto tempo? Seria a nossa primeira pergunta aqui. Quanto tempo eu vou ficar fazendo isso? A escala também, ela traz um tempo, gente. São 10 segundos, certo? Então, eu só vou apertar durante 10 segundos. Se o meu paciente ele não responder, eu paro. Eu não vou ficar lá durante 20, 30 segundos esperando que o paciente ou uma vítima ela apresente uma resposta. Então, 10 segundos, se em 10 segundos ela não responder, você para. Aí, outro ponto interessante também é que às vezes a pessoa fica assim, ó, tá apertando. A vítima já apresentou uma resposta, mas a pessoa diz, mas não deu 10 segundos ainda. Então, vamos entender. Até 10 segundos. Até 10 segundos. Se a tua vítima responder em 5, parou. Se a sua vítima responder em 9, parou. Professora, deu 10 segundos e não respondeu, parou também, certo? E uma outra pergunta
seria em relação à sequência, né? Então, eu cheguei, meu paciente não é um paciente que apresentou ali alguma resposta, eu causei ali, eu fiz um estímulo sonoro, o paciente não respondeu, agora eu vou para o estímulo físico. E aí vem assim, qual a sequência, né? A sequência é justamente essa, gente. Extremidade dos dedos, pinçamento do trapézio e região supraorbitária. Então, são essas sequências. Então, a escala, ela não recomenda que a gente, por exemplo, a gente comece, um exemplo, pela região aqui, pelo pinçamento do trapézio, por exemplo. Não, ela diz o quê? Vamos começar primeiro pela extremidade dos dedos, seguindo pelo pinçamento do trapézio, e seguindo aqui por último, na região da incisura supraorbitária. Então, essa é a sequência que a própria escala determina. E você só vai seguir essa sequência se você chegou aqui, apertou na extremidade dos dedos. Durante 10 segundos, teu paciente não respondeu. Você vem para a incisura, mais 10 segundos, ele não respondeu. Vem para incisura não, pinçamento do trapézio, não respondeu. Vem para a incisura aqui supraorbitária. Se em 10 segundos não responder, você para. Uma outra dúvida também, que os alunos sempre me perguntam muito, assim, professora, e eu vejo isso na prática, a dificuldade de alguns é achar, assim, que tem que fazer os 3 estímulos. Não, gente, você só vai fazer um estímulo. Se o paciente não responder, é que você vai seguir para o próximo estímulo. Mas não tem a necessidade, o paciente ele já abriu os olhos aqui, quando você fez aqui a pressão aqui na extremidade dos dedos. Então, se ele não abrir os olhos aqui, se ele não abrir os olhos, você vai seguir para o próximo. Agora, se ele abrir os olhos aqui, não tem necessidade nenhuma de você ficar causando, né, fazendo estímulos nesse paciente. Então, aqui, ó, pressão na extremidade dos dedos é minha primeira opção, pinçamento do trapézio, minha segunda opção, e incisura supraorbitária, minha terceira opção. Tá certo? E por fim, né, no passo a passo, vem a pontuação. Nós vamos pontuar, que é o pontue. Às vezes as pessoas, elas querem chegar direto aqui, ó, no pontue. E às vezes isso não funciona, né? Como a gente já falou. Se eu não entendo essas observações para trás, todo esse passo a passo, né? Se eu não sei fazer uma abordagem estruturada, como é recomendado pela própria escala, provavelmente eu vou ter ali um score de Glasgow que não vai ser também fidedigno. Então, para me pontuar, eu tenho todo um passo a passo. E nós vamos pontuar o quê? Sempre a melhor resposta, certo? A melhor resposta de quê? Da abertura ocular, nós vamos pontuar a melhor resposta do estímulo, a melhor resposta verbal e nós vamos pontuar também a melhor resposta motora. Então, cada um desses aqui, gente, vai ter uma numeração. Lembra que nós falamos? Melhor abertura ocular, qual vai ser a melhor pontuação? 4, seguindo aqui, resposta verbal 5, resposta motora 6. Então, o maior valor da escala de coma de Glasgow vai ser 15. E menor valor, professora? Porque aqui eu tenho menor valor 1, menor valor 1, menor valor 1. Então, quando eu somo, vai dar 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Maior valor da escala 15, menor valor da escala 3. Só que entre aqui, ó, entre 4 e 1, eu tenho outros valores, que é justamente o que nós vamos entender agora, certo? E por fim, nós temos aqui, nós vamos somar tudo isso, eu tenho aqui um valor, por exemplo, o valor máximo da escala, né, que é o score máximo, 15. Só que em 2018, a escala ela teve uma nova alteração, que foi a questão da fotorreatividade pupilar. Então, isso aqui nós vamos focar e vamos ver mais na frente um pouquinho, que é justamente a questão da contração da pupila. Mas vamos entender primeiro como encontrarmos o valor da escala e depois vamos diminuir o valor da pupila. Então, aqui, abertura ocular. Vamos começar pela abertura ocular, lembrando que é a melhor resposta. Então, a abertura ocular.
Só que, vamos pontuar sempre a melhor resposta. Só que aqui em abertura ocular, nós temos assim, se eu chego no local do atendimento à minha vítima ou ao meu paciente, à beira-leito, por exemplo, e o paciente está com os olhos abertos, nós vamos pontuar 4. Se esse paciente ele só abre os olhos quando eu causo um estímulo sonoro, Senhor, ele abriu os olhos, aí nós vamos dizer que é 3. Agora, tenham cuidado, por quê? Porque tem 2 situações aí. Esse paciente ele pode estar numa via pública, num atendimento que você foi chamado, né, em pleno asfalto, 2 horas ou 1 hora da tarde ou pleno meio-dia. Esse paciente, gente, ele não vai estar lá com os olhos abertos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de saber realmente aplicar esse conhecimento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cobrir a face desse paciente, né, dessa vítima na rua. Vamos cobrir a face, que é para poder fazer uma sombra. E aí, na sombra, qual é a nossa tendência? Se eu estou num local que tem sol, quando chega a sombra, nós abrimos os olhos. E o paciente ou a nossa vítima vai ser da mesma forma. Uma outra situação, no intra-hospitalar, dentro do hospital, eu vou aplicar essa escala, mas às vezes o meu paciente ele pode estar dormindo. Então, se ele está dormindo, se eu chego, às vezes ele não desperta, e às vezes eu tenho que chamar realmente pelo nome, o nome do paciente. E eu chamo a atenção nesses 2 pontos. Então, espontâneo, paciente abriu os olhos, 4. Se o paciente só abre os olhos quando eu causo um estímulo sonoro, nós vamos pontuar 3. Eu chamei o paciente, Senhor, Senhor, a minha vítima, Senhor, Senhor, então chamei o meu paciente pelo nome, ele não despertou, aí nós vamos fazer um estímulo físico nesse paciente. Por exemplo, vamos pegar a caneta e fazer isso aqui, extremidade das unhas, que seria a nossa primeira opção de estímulo. Então, fiz isso aqui. Em até 10 segundos, o meu paciente, vamos dizer, ele abriu os olhos. Ele abriu os olhos e falou algo. Em até 10 segundos. E aí nós vamos pontuar como? Ele respondeu quando eu causei uma pressão. Ele teve uma resposta, uma abertura ocular quando eu fiz uma pressão. Então, eu pontuo 2. E se eu fiz tudo isso, ele não abriu os olhos de jeito nenhum, nós vamos pontuar 1, certo? Então, é esse o passo a passo na avaliação da abertura ocular. E, professor, e o que é esse NT? NT, gente, é o não testável. O que é esse não testável? É quando tem algo que impossibilite o meu paciente ou a minha vítima de abrir os olhos. Por exemplo, se ele se envolveu num acidente e tem cacos de vidro nos olhos dele, ele não vai conseguir abrir os olhos. Mas ele não vai conseguir abrir os olhos por algum... Não é problema neurológico. Ele não está conseguindo abrir os olhos porque tem algo físico ali nos olhos dele, certo? Isso é o não testável. Então, o outro passo é resposta verbal. Então, na resposta verbal, o que é que nós temos? Nós temos um paciente orientado. E o que é esse paciente orientado? Paciente orientado é aquele paciente que você chega, o paciente ele está conversando, ele está dizendo o que aconteceu com ele, ou então ele está se queixando de algo, isso no intra-hospitalar. No pré-hospitalar, ele está falando o que aconteceu, como foi o acidente, ou então ele está pedindo socorro, ou então ele está chorando, está queixando de muita dor. Esse é o paciente orientado. Você conversa com ele e você vê que ele tem um discurso, um discurso que ele sabe dizer, por exemplo, o nome dele completo, ele sabe dizer quantos anos ele tem, e você vê, que tem uma coerência com o que ele está falando. Ele sabe dizer o que aconteceu, aonde ele está. Então, é um paciente que ele está orientado em tempo, espaço e pessoa, certo? Então, esse é o paciente orientado. Paciente confuso. E aí, esse paciente orientado, lembra? A maior pontuação, 5. Paciente confuso. O que é um paciente confuso? É aquele paciente que nós fazemos pergunta, ele consegue responder. Mas ele consegue responder
algo que não faz assim, e a gente observa que não tem sentido o que ele está dizendo. Por exemplo, eu vou atender o senhor que tem 60 anos, e eu pergunto a idade dele, ele diz que tem 25. Então a gente diz assim, ele consegue responder, mas não de forma orientada, né? Ele está confuso, certo? O paciente que me diz só palavras, então ele consegue dizer, ele consegue falar, mas ele consegue falar apenas uma palavra por vez. Ele não consegue aqui mais formar frases. Ele está num acidente, um exemplo, e ele só consegue dizer bola, cachorro, carro, mas ele não consegue mais me dizer uma palavra. Então, isso é o paciente, nós vamos marcar como uma resposta verbal, como palavras, e aí pontua 3. Sons. Esses sons, gente, pode ser algo que o paciente queira externar, que ele queira falar, mas a gente não consegue entender nada, nenhuma palavra, são sons. Ou esse paciente apenas apresenta gemido, né? São gemidos de dor. Então, é aquele paciente que está e a gente não consegue entender se é dor, se ele quer dizer alguma coisa, mas são sons. Então, nós vamos pontuar 2. E se o teu paciente ele não apresenta resposta verbal nenhuma, nós vamos pontuar 1, certo? Então, sempre assim, ó, vai sempre vir do melhor para o pior. E quanto menor for a pontuação, pior ele está dentro do score da escala. E aí nós temos também o NT. Lembra lá, NT, o que é o NT? É o não testável. Isso foi uma outra alteração que tivemos em 2017. É o NT. O NT é o não testável. Então, o que é esse não testável? É porque tem algo, ou seja, por um fator já pré-existente. Lembra lá que nós falamos bem no comecinho da aula? Os fatores, né, que interferem na comunicação do meu paciente, ou seja, fatores já pré-existentes desse paciente, ele já tinha algo que dificultava a sua fala já antes do acidente, ou é algo físico, né? Por exemplo, ele está num acidente e de repente algo está alojado na sua cavidade oral. Então, não posso pedir para o paciente falar. Um paciente que está com fraturas na base de crânio. Então, esse paciente também ele vai ter dificuldade, certo? Pacientes que têm déficit neurológico, então, fatores pré-existentes. Então, tudo isso aí nós temos que avaliar. Se tem algo alojado na boca, vamos marcar como não testável, NT. E resposta motora. Resposta motora, gente, lembra lá, ó, braços, né, membros superiores e pernas, membros inferiores. Nós vamos testar como que está essa resposta motora. E aí nós vamos ter aqui, ó, a primeira opção seria a melhor, a ordens. O que é isso? E aqui lembra bem que é uma observação, ele tem que obedecer a 2 comandos, tipo, eu vou dizer, Senhor, aperte minha mão. O Senhor vai lá e aperta minha mão. Eu vou dizer, Senhor, levante seu braço. O Senhor foi e levantou o braço. Então, ele cumpriu 2 ordens. Eu vou dizer, Senhor, empurre minha mão com o seu pé. O Senhor vai e consegue fazer esse movimento. Ok. Senhor, eleve sua perna. O Senhor também conseguiu. Então, ele consegue cumprir 2 ordens, né? É o que é preconizado pela escala. Agora, eu tenho uma outra situação, os alunos gostam muito de me perguntar isso em sala de aula, é assim, professora, e se a nossa vítima tiver com os 2 membros superiores e os 2 membros inferiores com fraturas? Aí é lógico, gente, que isso não dá para dizer, Senhor, aperte minha mão com os membros fraturados, ou então empurre minha mão com o seu pé, que também tem uma fratura. A vítima ela não vai conseguir fazer isso. Mas aí, o que a escala diz? Quando nós tivermos assim, algo no nosso paciente que impossibilite dele obedecer esses comandos, algo físico que impossibilite, tipo um exemplo, uma fratura,
eu posso pedir para que o meu paciente coloque a língua para fora. Se ele conseguir colocar a língua para fora, ele respondeu a um comando. Um outro comando que eu posso pedir também é para que o meu paciente pisque os olhos 2 vezes. Se ele consegue fazer isso, ele responde ao segundo comando. Então, eu vou marcar aqui como 6, a ordens. Localizadora. O que é essa resposta localizadora? Lembra, você está fazendo um estímulo, vamos dizer aqui, você está fazendo um pinçamento aqui no trapézio e quando a pessoa está fazendo o estímulo físico, qual é a tendência que nós temos? É de retirar aquele estímulo. Porque, queira ou não, o paciente ele vai sentir uma dor, que antes era chamado de estímulo doloroso. Hoje não chamamos mais assim, estímulo físico. Então, eu estou causando um estímulo nesse paciente. O que ele vai fazer? Ou nessa vítima? A tendência dele é retirar minha mão daquele local. Quando ele faz isso, nós vamos observar assim, ó, eu estou causando um estímulo físico e o paciente ele faz isso, ó, na minha mão. Então, ele consegue elevar a mão dele acima da clavícula dele. Quando ele eleva a mão acima da região da clavícula, eu tenho uma resposta localizadora. Um outro exemplo, eu estou na incisura aqui, ó, supraorbitária. Então, se o meu paciente, eu estou causando um estímulo aqui, se o meu paciente ele consegue elevar o seu braço a retirar esse estímulo que está causando dor, eu vou dizer que é localizador, ou seja, ele localiza o estímulo, certo? Então, agora um detalhe, ó, tem que ser acima da altura da clavícula, certo? Essa é a diferença da localizadora para flexão normal. Flexão normal, olha só, flexão normal. O paciente ele consegue fazer esse movimento aqui com o braço distante aqui do tórax. Ele consegue fazer esse movimento. Eu estou causando aqui um estímulo doloroso nele, mas olha só o que ele faz. Ele só faz isso aqui, ó. Ele vai, mas ele não consegue chegar onde eu estou causando ali o estímulo físico nele. Ele não consegue chegar até esse estímulo. Então, isso é flexão normal. Agora, olha a diferença para flexão anormal. Na flexão anormal, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, ó, um paciente ou uma vítima com o braço relativamente aqui preso ao tórax. Eu vou ter um paciente estereotipado, né? Um braço aqui, nós vamos dizer com uma rotação de punho aqui no antebraço, rotação de punho e cerramento do polegar. Eu tenho um paciente estereotipado. E esse movimento que ele vai fazer é um movimento bem lento. Ele não chega, ele não afasta, ele não consegue afastar esse braço aqui do tórax dele. Então, é um movimento assim, bem parecido com isso aqui, certo? Isso é flexão anormal. E aí, nós vamos pontuar 3. E extensão, gente. Nessa flexão anormal, era o que antes também se utilizava, e isso aí é importante porque às vezes você vai trabalhar com uma equipe que de repente a equipe ainda utiliza esse termo. Mas flexão anormal é o mesmo que a gente utilizava para dizer que o paciente estava com decorticação. Então, decorticação era isso aqui. Hoje nós chamamos de flexão anormal, certo? E a extensão? O que vem ser extensão? Extensão, o paciente ele vai ter os braços estendidos ao longo do seu corpo. Essa é a extensão. Essa extensão, antes, ela era chamada de descerebração. Então, aqui na flexão anormal, nós tínhamos decorticação e na extensão, nós tínhamos descerebração. Então, hoje, extensão. Agora, tanto na flexão anormal quanto na extensão, tem algo bem interessante que você vai olhar para o membro inferior do teu paciente e o que você vai ver no membro inferior? Você vai ver um membro também com extensão. E os pés desse paciente, né, ou dessa vítima, você vai ver que ele faz isso, que é o que nós chamamos, né, no nosso dia a dia de pé de bailarina. Então, o paciente ele vai estar
vai estar com esse movimento, né? Os membros inferiores estendidos também. Então, aqui, ó, quanto mais vai diminuindo, pior vai ser o score da escala de coma de Glasgow desse paciente. Então, eu tenho aqui extensão 2. Agora, professor, se ele não apresentou nada, aí nós vamos marcar como 1, certo? 1 ausente. E, professora, aqui também nós podemos ter o NT. Vamos dizer, tem algo que, um tipo de fratura, né, que impossibilite de testar a resposta motora. Ou algo já pré-existente nesse paciente que me impossibilite. Nós vamos marcar como NT. E aí não dá para a gente ter um valor, né, não dá para fechar o score da escala de coma de Glasgow, certo? Aqui, ó, só para entendermos direitinho, essa é uma imagem da própria escala. E o que é que nós temos aqui? Flexão anormal. Eu tenho aqui as características, ó, já é uma flexão lenta e estereotipada. A aproximação do braço relativamente ao tórax, ó, desse lado aqui, nós temos flexão anormal. Olha só, ó, braço aqui preso ao tórax, rotação de punho, cerramento aqui do polegar, olha aí, cerramento do polegar, rotação de punho. E não dá para ver aqui, mas também temos extensão do membro inferior, que é um membro estendido assim, ó. É como se o pé tivesse caído, né? É assim. E flexão, na flexão anormal, olha só a diferença, ó. Esse braço, aqui nós temos antebraço e aqui nós temos braço. Então, nesse braço aqui, esse braço, você vê que ele não está preso ao tórax, certo? Não está preso ao tórax, o movimento dele é um movimento rápido, a única coisa que ele não vai conseguir fazer é ultrapassar a altura da clavícula. Então, aqui, ó, rápido, e vai estar sempre aqui afastado do tórax, na flexão normal, certo? Aqui só para a gente ver a imagem, ó, antes o que a gente chamava de decorticação, essa imagenzinha aqui, decorticação, feito isso, e extensão, os braços estendidos ao longo do corpo. E nós não podemos esquecer também desse movimento aqui, ó, o pezinho, né, esse pé é estendido, né, o que a gente chama de pé de bailarina, é como se tivesse realmente esse movimento. E nós devemos entender assim, nós tivemos uma segunda alteração que eu falei para vocês, né, que é da escala agora em 2018, que entrou a fotorreatividade pupilar. Então, mas para a gente entender direitinho, o que é que nós vamos fazer? Ó? Eu vou somar. Quanto que deu na abertura ocular? Eu vou ver ó, onde que se encaixa. Né? Em um desses. Em um desses aqui, o meu paciente ele vai se encaixar. Em um desses valores, na abertura ocular. Eu vou somar abertura ocular, eu vou somar com resposta verbal e vou somar com resposta motora. Quando eu somo os três, eu tenho um valor da escala de coma de Glasgow. Só que em 2018 foi acrescentada a reatividade pupilar. E essa reatividade pupilar, eu vou ter também outros valores. Só que o que eu faço? Eu tenho valores da reatividade pupilar e que eu vou subtrair do valor da escala de coma de Glasgow. Então, é isso aqui, ó. Eu vou pegar todos esses valores, somo esses valores, menos o valor da fotorreatividade pupilar. Então, score de reatividade pupilar. E aí, quais são os valores que eu tenho? Ó, eu vou focar... Aqui é pupila, para ficar melhor da gente entender. Então, eu vou focar nessa regiãozinha aqui. Eu tenho uma lanterninha clínica e eu vou focar a luz nessa lanterna clínica, nessa pupila. Então, o que é que eu faço? Quando eu foco a luz, o que é normal de acontecer? A pupila, gente, ela vai contrair. Ela dilata para aumentar o campo de visão, no escuro, e no claro ela contrai. Né? Quando eu foco luz nessa pupila, olha só o que é que acontece com ela. Ela tem movimento também de contração. Se ela tem movimento de contração, tá ótimo.
Agora, qual é o problema? Quando eu foco que não tem movimento de contração. E aí nós vamos pontuar assim, ó. Se cada pupila, se não tiver movimento de contração, né, de fotorreatividade pupilar, o que é que nós vamos fazer? É -1. Agora, olha só, ó, se é inexistente. O que é inexistente? É quando as duas pupilas não apresentam fotorreatividade, certo? As duas pupilas. Então, são 2 olhos, cada um olho vale 1 ponto. Qual o valor máximo que eu tenho? 2. 2 quando é inexistente, não tem reação à pupila de jeito nenhum. Nenhuma das duas. Parcial. O que é parcial? Parcial é apenas quando uma das pupilas não apresentam reatividade. E aí, como são só 2 olhos, 2 pupilas. Se eu tenho uma pupila que não apresenta fotorreatividade, eu vou marcar como -1. E completo? Completo é o quê? As duas pupilas estão positivas, apresentam fotorreatividade, né? São fotorreagentes. Então, essas duas pupilas, eu foquei luz e elas fizeram esse movimento. Então, eu não vou subtrair nada, eu vou deixar só o valor realmente da escala. Por isso que agora, antes a gente dizia assim, ó, qual o maior valor da escala? 15. Qual o menor valor da escala? 3. Agora, com essa alteração aqui da reatividade pupilar, nós não podemos dizer mais que o menor valor da escala vai ser 3. O menor valor vai ser 3. Por quê? Porque, de repente, eu posso ter duas pupilas que não são fotorreagentes. E aí, eu tenho o menor valor 3 menos 2, fica o quê? Agora, o menor valor da escala pode ser 1, certo? Então, o maior valor aqui, 15, certo? O menor valor da escala, 3. Mas eu vou lembrar que eu tenho que checar, eu tenho um paciente com escala de coma de Glasgow 3. Mas se esse paciente não apresentar fotorreatividade nas duas pupilas, eu vou colocar ainda -2. É o valor da escala aqui, ó, menos o valor da pupila. Quanto que deu a pupila? Ele não tem fotorreatividade nas duas pupilas. Então, é -2. Eu vou fechar um score agora de quanto? 1. Então, qual o valor da escala? 1, certo? Aqui, rapidinho, só para reforçar o que nós falamos, um exemplo aqui, ó. Abertura ocular, paciente abriu os olhos ao som. Nós vamos marcar o quê? 3. Paciente abriu os olhos, apresentou resposta verbal. Qual foi a resposta verbal dele? Só apresentou gemidos, sons que eu não entendi, foi sons. Então, qual o valor aqui? 2. E esse paciente, na resposta motora, ele consegue obedecer a 2 comandos que eu pedi. Então, nós vamos somar, ó. 3 mais 2, 5, mais 6, 11. Só que aí, vamos lembrar que eu tenho que diminuir, eu vou verificar a pupila e eu vou diminuir caso eu tenha alguma pupila que não apresente fotorreatividade. No exemplo aqui, eu marquei aqui, ó, que esse paciente ele tem uma pupila que não é fotorreagente. E aí nós temos isso aqui, né? Nós temos aqui esse valor aqui, ó, 3, abertura ocular, resposta verbal 2, eu vou somando. Resposta motora 6. Eu tenho um valor, somei, fechei aqui o valor da escala. Qual foi o valor da escala até agora? 11. Mas lembrando que nós também vamos subtrair, né? Vamos diminuir aqui o valor da reatividade pupilar. Quanto foi essa pupila? Quantas pupilas eu tenho nesse paciente que não são fotorreagentes? Aqui o exemplo, ó, nós só temos uma. Isso é um exemplo, né? Então, eu vou fechar o valor agora dessa escala em 10, certo? Então, eu tenho um paciente com Glasgow de 10. Agora, olha o detalhe. Para que isso vai me servir? Nós temos uma pontuação, né, dessa escala e nós temos uma classificação para dizer aqui, ó, paciente de trauma, por exemplo. Então, trauma crânioencefálico, um paciente com TCE. Então, paciente que sofreu um trauma, uma pancada, uma queda,
né? E nós vamos avaliar o nível de consciência. Só que nesse exemplo aqui, nós encontramos um Glasgow de quanto? De 10. Nós vamos chegar aqui, ó, quanto que deu? Então, um TCE grave, nós temos de 3 a 8, né? 3 a 8 pontos. E aí agora, com essa nova alteração aqui da pupila, nós vamos dizer que é de 1 a 8, ou seja, menor do que 8 pontos. Então, 1 a 8. Por quê? Porque o valor dessa escala ela pode diminuir, né, de acordo com a reatividade pupilar. Então, de 1 a 8 pontos, o TCE é grave. Um TCE moderado, de 9 a 12 pontos. E um TCE leve, de 13 a 15 pontos. Nessa situação aqui, que nós fechamos um Glasgow de 10, o nosso paciente está dentro de qual TCE? Ó, TCE moderado, de 9 a 12 pontos. Então, TCE moderado. E aí, todos nós, né, por exemplo, quase todos, eu tenho certeza, talvez que você você acompanhou, na verdade, aí o falecimento do Gugu e que os noticiários todos, né, e aí foi uma repercussão na mídia toda, que o Gugu chegou no hospital com o Glasgow 3. Então, o Glasgow 3, e a mídia trabalhou muito isso. Então, o que isso queria dizer? Que era um Glasgow grave, né? Teria ali uma gravidade ali. Tanto que quanto menor, né, o Glasgow desse paciente, a gente vai ver que maior a chance desse paciente vir a óbito. E aí o Gugu chegou com um Glasgow de 3 no hospital. Eu não li nada se esse Glasgow 3 eles já tinham feito também a avaliação das pupilas, e chegou a 3, ou se 3 era só o Glasgow sem avaliação de pupila. Mas o que foi passado a todos foi um Glasgow de 3. Então, o Glasgow 3 é um Glasgow grave. E aí, para completar aqui, para finalizar a nossa aula, nós temos também um registro numérico. E a escala também, ela alterou esse registro. Por quê? Porque antes nós trabalhávamos dentro dos hospitais, né, ou fora deles, só dizendo assim, paciente, por exemplo, paciente, o exemplo aqui, paciente Glasgow 8. Mas esse paciente com Glasgow 8, isso poderia dizer assim, várias situações, né? Tem N situações aí que poderia ser, como exemplo aqui, um paciente Glasgow 8. Mas como que esse paciente está? Qual é o maior problema dele? E aqui nós temos, ó, abertura ocular 2, resposta verbal 2, resposta motora 4. Fechamos com Glasgow 8. Olha só a diferença, do mesmo Glasgow 8, eu tenho uma abertura ocular 1, uma resposta verbal 1 e uma resposta motora 6. Quer dizer assim, esse paciente aqui, as condições dele, dos componentes, estão piores do que esse outro. Mas tudo é Glasgow 8. E aí a escala foi e disse assim, ó, não, vamos mudar. E qual que é o certo hoje? Hoje não é mais recomendado nós anotarmos só o valor do score. Quanto que deu o Glasgow? X, pronto. Não. Mas hoje, a recomendação hoje é que cada componente da escala você anote no seu relatório, certo? Essa é a recomendação da escala. Então, eu tenho um score, né, um score da escala de coma de Glasgow, de quanto? Olha aqui, ó, eu tenho abertura ocular. Aí nós vamos registrar. Quanto foi que eu encontrei? Um exemplo, na abertura ocular. Um exemplo aqui, 2. Resposta verbal. Quanto que eu encontrei na resposta verbal? Qual foi meu achado? 4. Resposta motora, 6. E aí eu fecho o valor do score. Lembrando que eu vou checar também pupila, porque pupila foi a outra alteração que tivemos. E aí eu checo menos o valor da pupila, se tiver algum valor negativo. Se não tiver, eu deixo só esse. E se tiver algum valor negativo, eu vou subtrair, certo? Então, essa é a forma de nós anotarmos o valor da escala de coma de Glasgow de forma correta, né, da forma como nós estamos sendo orientados, né, pelo Instituto de Ciências Neurológicas de Glasgow, tá bom? Então,
Eu espero que você tenha aprendido, né, que tenha anotado. Se tiver alguma dúvida, volta aí de novo no vídeo. Eu sei que é um vídeo assim um pouquinho mais extenso, mas escala, gente, escala. Para quem está aprendendo escala, não é fácil, mas também não é difícil, só basta concentração e entendermos realmente. Por isso que a gente precisou desse vídeo um pouquinho mais longo. Para vocês terem noção, lá no Instituto, nós passamos um dia todo de treinamento em escala, para que os alunos saiam realmente assim, preparados quando o assunto se refere à escala, certo? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha compreendido, tenha aprendido. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita agora, assina, compartilha esse vídeo com seus colegas, ativa o sininho para que você receba todas as nossas notificações dos próximos vídeos, tá bom? Então, um beijão a cada um de vocês e o meu muito obrigada.